castelo forte é o nosso Deus. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 100, já foi lido aqui. Ainda bem que ele não explicou, né? Senão eu estava complicado, ele só leu. Esse é um salmo que eu costumo dizer, em termos de ação de graça, de louvor, é um salmo eletrizante. Aqui o salmista reuniu tudo que ele podia reunir para expressar sua ação de graça, seu louvor, sobretudo sua adoração a Deus. Vamos ler juntos esse salmo com bastante intensidade, alegria no nosso coração também. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus aplique essa palavra que foi lida aos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai bendito, estamos aqui prestando culto ao Senhor. E a motivação presente nos nossos corações é, sobretudo, engrandecer, adorar e bendizer o grande nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da Tua palavra que acabou de ser lida, que o Senhor possa edificar a vida de cada um de nós nesta noite, aumentando ainda mais a nossa alegria, a nossa gratidão, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor segue fazendo na vida de cada um de nós. Louvado seja o Senhor para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. O culto é uma celebração agradecida e reconhecida dos feitos de Deus na vida de cada adorador. Vou repetir essa frase. Culto é uma celebração agradecida e reconhecida dos feitos de Deus na vida de um adorador. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, todo culto deveria ser culto de gratidão. Todo culto deveria ser culto de adoração ao Senhor. Adoração, gratidão pelo providente cuidado de Deus em nossas vidas. O povo de Deus, por excelência, precisa ser um povo grato. Não pode haver ingratidão no coração dos crentes, dos redimidos pelo sangue do Cordeiro. No Salmo 103, Davi, versículo 2, Davi declara: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, faz a mesma afirmação: sede agradecidos, sede agradecidos, não seja ingrato. Gratidão, meus irmãos, é próprio do justo. A ingratidão é marca do ser humano não regenerado, não convertido. O Salmo 100 é parte de um grupo de salmos que começa ali no Salmo 90 e vai até o Salmo 107. Certamente que neste grupo nós encontramos muitos dos salmos mais citados de toda a Bíblia. E entre estes salmos nós temos alguns que nos estimula a gratidão. Por exemplo, o Salmo 92 diz assim: bom é... O que você fez aqui que acabou o barulhinho? Você fez a mágica, funcionou. Faz de novo aqui. Sou eu. É lá na mesa. Então tá bom. Mais próximo. Tá bom, beleza. Obrigado. Então o Salmo 92 diz assim: bom é render graças ao Senhor. O Salmo 105 e também no 106 diz assim: rendei graças ao Senhor. O Salmo 103 que nós lemos: bendiz,
ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E o Salmo 100 é um cântico triunfante de louvor a Deus, um salmo por excelência de gratidão. Diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. O Salmo 100, meus irmãos e minhas irmãs, é o mais legítimo salmo de ação de graça. É um hino de louvor a Deus por seus grandes feitos para com o seu povo. O salmista, ele convida todos os povos a celebrar, a adorar, a cultuar a Deus. Mas ele não faz assim um convite que você se apresente de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é adorar de qualquer maneira, mas adorar com toda a intensidade. A sua convocação é uma ordem para celebrar. Tem que obedecer o comando do salmista, e é para celebrar com júbilo, com alegria, com cântico. É assim que ele convida, não só a igreja, todas as pessoas a cultuar a Deus. É o coração cheio de gratidão que se extravasa de alegria na presença do Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre, porque a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Então, nesse salmo, o autor reúne todas as forças do seu coração para elevar a Deus o seu louvor, a sua ação de graça, a sua expressão mais profunda de gratidão a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. Então, irmãos, é um maravilhoso hino de louvor. O salmista está interessado em chamar a nossa atenção para a oportunidade singular que temos de apresentar em alto e bom som nossa gratidão a Deus. Somos muito devedores a Deus. A nossa dívida é infinitamente grande. Ele tem feito todas as provisões possíveis para nós. E não apenas, Lucília, até essa data em que você está celebrando os seus 70 anos, Deus fez provisão para você até o dia 8 agora, que você completa 70 anos, mas certamente você já tem a provisão assegurada para os demais dias, pelos muitos dias, pelos próximos anos. É assim que esse salmista está expressando sua gratidão a Deus, porque reconhece isso, essa provisão permanente de Deus. Há um reconhecimento dos favores de Deus. E o culto que nós oferecemos a Ele nessa noite, e o culto de gratidão, a ação de gratidão, ela não pode ser uma demonstração de adoração pela força, pela obrigatoriedade. Não, eu estou fazendo 70 anos, eu sou obrigada a fazer um culto. A ideia aqui não é essa. A ideia é celebrar a Deus, não como uma norma, não como uma imposição, mas como um gesto de prazer, de alegria, um reconhecimento da alma, um reconhecimento dos favores de Deus. Então, irmãos, podemos afirmar sem sombra de dúvida que o segredo da adoração é um coração agradecido, um coração cheio de gratidão. E isso nos leva a um tema que queremos compartilhar com os irmãos nesta noite, que é o seguinte: adorando com gratidão ao Senhor. Adorando com gratidão ao Senhor. O segredo da adoração é adorar com gratidão ao Senhor. E sobre esta adoração com gratidão ao Senhor, o salmista nos ensina, em primeiro lugar, os imperativos da gratidão. Os imperativos da gratidão. Neste salmo, por 6 vezes aparecem verbos na forma imperativa. A primeira vez é celebrai, celebrai. A palavra celebrai significa um grito feliz, ou dar uma explosão, como uma espécie de trompete, como súditos leais dar ao seu rei quando ele aparece entre eles. A ideia é essa.
Depois vem servir, outro imperativo. O termo servir requer do adorador um coração verdadeiro, um coração humilde que presta serviço com gratidão, um coração piedoso, pronto para servir ao Senhor com alegria. É o coração que serve ao Senhor. E esse coração é um coração cheio da alegria do Senhor. A alegria do Senhor, diz a palavra de Deus, é a nossa força. Servir ao Senhor com alegria, prazerosamente. Olha a forma que ele constrói o seu hino de louvor ao Senhor. Celebrar com júbilo, servir com alegria, apresentar diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Então a ordem é para entrar para suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Depois ele usa outro imperativo dizendo: apresentai, apresentai. O fator preponderante na adoração da igreja não é a forma externa, não é a liturgia, não são os gestuais, não são as músicas, mas deve prevalecer o estado do coração dos santos. É como o santo se apresenta diante de Deus, como se encontra o seu coração. Se a nossa adoração, irmãos, não é a expressão daquilo que nós temos em nosso viver diário, a nossa adoração certamente não será aceita, ela é inaceitável diante de Deus. Há incoerência. Aparecem outros 3 verbos que completam essa percepção de um imperativo do coração agradecido, que é saber, entrai, rendei-lhe. O que o salmista quer? O salmista quer nos persuadir que gratidão deve ser a expressão exata da celebração do culto que prestamos a Deus. E isso não é uma sugestão, daí o imperativo, daí a ordem. Não é a ideia de quando eu achar que devo, quando eu for movido, quando eu sentir vontade. Não, a ideia aqui é de compromisso. Nós temos o compromisso de cultuar, de adorar a Deus com hinos, com gratidão, celebrando com júbilo ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Então essa é a ideia aqui. Daí o uso desses imperativos. Daí a presença dessas ordens ao nosso coração, para que se irrompa em louvores, em ação de graça e em adoração ao nosso Deus. Uma vida agradecida é uma vida comprometida na celebração deste louvor. Isso nos faz voltar ao tema. Adorando com gratidão ao Senhor. O segredo da adoração é adorar com gratidão ao Senhor. E sobre esta adoração com gratidão ao Senhor, o salmista nos ensina, em primeiro lugar, os imperativos da gratidão. Em segundo lugar, as expressões da gratidão. Além dos imperativos, ele nos mostra, nos apresenta as expressões da gratidão. Devemos celebrar com júbilo, servir com alegria, apresentar-nos diante dele com cântico. E aí vem essas expressões. Ele diz assim no versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todos os moradores da terra são chamados para um ajuntamento solene, num culto de ação de graças a Deus, um firme convite para adorar a Deus, para bem dizer o nome do Rei de toda a terra. Então toda a terra deve responder a esse chamado, deve atender a esse convite, quando descobre o que o Senhor tem feito por seu povo. Todas as gentes da terra são chamadas para celebrar ao Senhor. Então o Salmo 100, irmãos, traz essa percepção de que é uma celebração para todos os moradores da terra. Uma adoração que transcende os costumes, que transcende as culturas, mas que é imprescindível na sua real motivação. Ou seja, gratidão. É por gratidão. Os versículos 1 e 2 diz assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir. A vontade de Deus é que nos devotemos ao serviço dele.
e nos dediquemos a isso. Recebemos aqui, irmãos, grande encorajamento para adorar a Deus com alegria. Esse culto se dá com alegria, com cânticos, louvores. Nos Salmos, a adoração é a um só tempo alegre e solene, de coração e com reverência, porque estamos cultuando com alegria o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Ainda devemos participar dele com plena consciência de sua presença. Esse talvez seja o grande desafio para os adoradores do Senhor. Às vezes nós prestamos culto ao Senhor, mas sem a percepção da presença dEle, sem sermos afetados pela presença dEle, recebendo culto, recebendo adoração. Às vezes não mantemos o foco no Senhor nosso Deus, que está presente aqui. Pois é a Ele que nós estamos prestando esse culto, é a Ele que nós estamos expressando a nossa gratidão, o nosso louvor. Então tem que haver, irmãos, essa percepção da presença de Deus. Aí vem, e quando nós estamos na presença de Deus, o salmista no Salmo 16:11 nos diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Daí a importância de perceber a presença de Deus, porque se você percebe a presença de Deus, você já vai ter a garantia de ter essa alegria, que você vai servir ao Senhor com ela. Servir ao Senhor com alegria. Cantai na presença de Deus, diz o salmista, a plenitude de alegria. No versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Quero chamar a sua atenção para essa expressão aqui, sabei. O nosso culto, irmãos, não abdica do intelecto, da racionalidade. O culto a Deus é um culto racional. Nós envolvemos a nossa mente. Nós fazemos isso, como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, com entendimentos. Então nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós somos ovelhas do Senhor por sua soberana eleição. Ele nos escolheu. Ele nos destinou para a salvação em Cristo Jesus. Fomos escolhidos nele e nós entendemos isso. Da mesma forma que não podemos dar a vida física a nós mesmos, nós sabemos que recebemos a vida do Pai. Também recebemos dele a nossa vida espiritual. Nascemos do alto, nascemos de Deus. Por isso, irmãos, devemos saber dessas coisas, para que o nosso coração se apresente perante o nosso Deus em uma legítima adoração, em louvor, com alegria. O versículo 4, nós temos outra expressão que diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Deus quer ser adorado dessa forma. Deus diz claramente em sua palavra, Ele nos revela como Ele quer ser adorado. Nós não podemos inventar um jeito, uma maneira nossa, peculiar, de adorar a Deus. É Deus que diz como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser servido. Às vezes nós vemos por aí as pessoas inventando maneiras, modos, às vezes até bizarros, numa tentativa de adorar ao Senhor. Mas Deus quer ser adorado da forma que Ele mesmo determinou. Ele não aceita fogo estranho. Ele não aceita culto da nossa própria invenção. Então a adoração a Ele tem que ser apenas em espírito, mas também em verdade e de conformidade com seus preceitos. Por isso que temos que entrar em suas portas. Essa é a ordem, com ações de graças, nos seus átrios, com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. É assim que devemos fazer. E podemos voltar mais uma vez ao nosso tema, porque a adoração tem que ser assim, legítima, verdadeira do nosso coração. E nós estamos aprendendo sobre esse tema, adorando com gratidão ao Senhor. O segredo da adoração é adorar com gratidão ao Senhor. E sobre essa adoração com gratidão ao Senhor, o salmista nos ensina, em primeiro lugar, os imperativos da gratidão. Em segundo lugar, as expressões da gratidão.
E em terceiro e último lugar, os grandes motivos da gratidão. Os grandes motivos da gratidão. Apareceu o horário lá, hein? Estava apagado. É algum sinal, né? Mas eu entendi. Então, meus irmãos, somos chamados a louvar a Deus e a nos regozijar nele. É-nos fornecido aqui a motivação, o motivo para este louvor intenso. Sabemos que o assunto do louvor, o motivo do louvor, todas essas duas coisas são muito importantes. Então, quais são os grandes motivos de nossa gratidão a Deus? O que esse salmista nos apresenta que motiva a gratidão a Deus? Devemos ser gratos a Deus, irmãos, em primeiro lugar, porque Ele é nosso Rei. Ele é nosso Rei. Nós somos seus súditos. Estamos sob o domínio e a influência de Deus. Deus é soberano absoluto sobre as nossas vidas. Foi citado esse texto aqui na oração do reverendo Wendel, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então pertencemos ao Senhor. Esse é um motivo. Segundo motivo, Ele nos fez. Ele nos criou. Somos criaturas de Deus. Quando ainda éramos uma substância, ainda em forma, o salmista relata isso em outro salmo, quando estávamos sendo tecidos no útero de nossas mães, Deus já nos conhecia. Deus tinha planos para as nossas vidas. Olha que coisa extraordinária. Ele nos fez, fomos tecidos. Quando você não tinha nascido ainda, Lucília, Deus fez isso. Fez planos. Ele até contou os nossos dias. Deus nos fez. Adoramos aquele que nos fez. Não só nos criou, mas também fez o mundo todo. Ele é o nosso Criador. Ele nos deu a existência. Ele é o formador do nosso corpo. Ele é o formador da parte imaterial. E quando Deus junta o material com o imaterial e sopra o fôlego de vida, o resultado disso foi uma alma vivente. Somos assim, almas viventes. E quem nos fez a sua imagem e semelhança foi o nosso Deus. Dele somos. Temos que entender isso. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. Não pertencemos a nós mesmos. Mas, além disso, além de nos criar, Ele também nos preserva. Vivemos debaixo do seu providente cuidado. A providência de Deus é uma doutrina bíblica extraordinária, na qual deveríamos meditar com mais frequência, pensar mais vezes, para que o nosso coração possa inundar da mais profunda, da mais intensa alegria e gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos fez, porque Ele nos mantém. Você está vivo, eu estou vivo, graças a Deus. Até o ateu, que diz que Deus não existe, ele está vivo, graças a Deus. Deus o mantém vivo até para que ele possa falar as bobagens dele. Todos nós, irmãos, Deus nos fez assim. Todos nós dependemos dele, somos dependentes de Deus. Todos nós precisamos de Deus. É Deus que nos mantém vivos. Ele nos sustenta, Ele provê todas as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Mas o salmista ainda continua falando dos motivos que temos para a gratidão a Deus. Ele diz assim, porque Ele é nosso Criador e sustentador, devemos louvá-lo em vista do que Ele é. Devemos saber, meus irmãos, quem Deus era em si mesmo.
e com o vínculo que ele estabeleceu entre ele e nós por meio de Jesus. Temos que ter conhecimento. O conhecimento é a mãe da devoção e de toda a obediência. Sacrifícios cegos jamais agradam um Deus que vê. Deus vê o nosso coração. Deus não vê só aquilo que é externo, aquilo que é aparente. Deus nos vê completamente. E o salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. É o Deus vivo. É o Criador dos céus e da terra. Ele é um ser infinitamente perfeito, cuja base da existência encontra em si mesmo. Deus é suficiente em si mesmo. Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa do seu louvor, não precisa da sua ação de graça, mas Ele recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, quando nos apresentamos perante Ele com coração sincero, com devoção intensa, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele é Deus. Ele é Deus. Diz ainda o salmista que nós devemos dar graças a Deus, ter gratidão a Deus. Essa é uma grande motivação no nosso coração, porque além de ser Deus, Ele é nosso Salvador. O texto diz assim no versículo 5, o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Isso nos faz lembrar do seu papel de Salvador, que nos faz lembrar e pensar da pessoa de Jesus em plenitude. O conjunto aí cantou sobre a graça. Graças a Deus, irmãos, pela infinita e maravilhosa graça de Deus. Aqui há uma ênfase certa na nova criação de Deus, pois em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Mas o salmista continua dizendo assim: dele somos dele, para sermos movidos pelo poder dele, dirigidos pela vontade dele, devotados à honra e à glória dele. Ele é nosso governante soberano, ele nos fez seu povo, somos súditos desse grande Deus, ele é o nosso rei, o nosso príncipe. Temos que fazer o que somos instruídos a fazer em sua palavra. Ele é o nosso grande benfeitor. O salmista diz também que somos ovelhas do seu pasto. Isso nos lembra do cuidado de Deus. Ele cuida de nós, Ele nos mantém, Ele nos concede a abundância de coisas boas que desfrutamos ao longo de nossas vidas. Nós podemos dizer que pertencemos a Deus por direito de aquisição, de compra. Ele nos comprou, pagou um alto preço por nós, e Ele fez isso ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar. E num culto de gratidão nós temos esse motivo por excelência para apresentar-nos diante de Deus com alegria, com louvor, com ações de graça. Que grande bênção, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. Temos que pensar um pouco nisso, meditar um pouco mais. Estávamos perdidos, todos nós, sem Cristo, sem Deus, mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos escolheu em Cristo e nos destinou para uma plena e poderosa salvação. Cristo, nosso Salvador bendito, deixou a glória dos céus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se um de nós, assumiu a nossa humanidade, encarnou-se para que pudesse ocupar o nosso lugar na hora certa, para nos substituir ali na cruz, em que Ele foi o sacrifício, em que Ele foi a oferta e ao mesmo tempo o ofertante. E Ele sim foi punido em nosso lugar. Levou sobre si nosso castigo, a nossa culpa. E a justiça que era dele, a justiça que Ele adquiriu pela sua perfeita obediência em sua vida, morte e ressurreição, ela foi imputada a nós, foi colocada na nossa conta, e com base nessa justiça imputada de Deus, o Pai nos declarou justificados. Nenhuma condenação há.
Meus irmãos, assim fomos salvos. E as bênçãos oriundas desse sacrifício de Cristo, nós podemos citar algumas: o perdão de pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. A dívida foi quitada. Deus nos deu o direito de vida eterna. Deus nos adotou em sua família como seus filhos. Somos filhos de Deus. E isso, irmãos, é motivo de profunda gratidão. Isso não pode ser esquecido nem um dia sequer de nossas vidas. Não há como não entrar na presença de Deus com ações de graças e com grande júbilo por essa grande salvação que temos em Cristo Jesus. E como se isso não fosse bastante, no tempo certo, o Espírito Santo nos convenceu de nossa miséria, nos convenceu da tirania do pecado sobre nós e nos levou arrependidos a Cristo. Pois foi assim que nos apropriamos da salvação em Cristo Jesus. E louvado seja o Senhor por essa grande salvação. Foi Deus quem nos salvou. Por isso, todo louvor, toda glória a Ele somente. Então veja o que o salmista está nos dizendo, irmãos: criados por Deus, salvos por Deus, somos agora protegidos por Deus, somos ovelha do seu pasto e vivemos sob o seu cuidado pastoral. Ele que é o bom pastor, que deu sua vida por suas ovelhas. Ele que nos faz repousar em pastos verdejantes, a garantia de alimento para a nossa alma. Ele sacia a nossa fome, a nossa sede de justiça. Leva-nos para junto das águas de descanso. Refrigera a nossa alma. Guia-nos pela vereda da justiça. Isso nos garante direção certa. Nunca ficaremos desorientados, perdidos. E mesmo quando estivermos enfrentando lutas, ventos, provações, até sombras de morte, não precisamos temer coisa alguma, porque Ele sempre estará presente, sempre conosco, sempre nos consolando em meio às nossas aflições. Por isso que o salmista vai terminando o salmo dizendo: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sim, irmãos e irmãs, a bondade, a misericórdia de Deus, elas nos seguirão todos os dias de nossas vidas. E nós sabemos, a palavra do Senhor nos afirma isso, que essas misericórdias de Deus se renova em nossas vidas a cada manhã. Quantas manhãs, quando você pensa 70 anos, quem é bom de matemática faz a conta rapidinho, né? São muitas manhãs, mas isso não importa o número, o importa é que em todas elas, até hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas. E o salmista diz: de geração em geração, a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor. Sim, irmãos, como ovelhas do redil de Deus, habitaremos para sempre na casa do Senhor. Deus tem cuidado de nós, como ovelhas, com sua boa mão sobre nós. A fidelidade do Senhor não tem fim, é para sempre. O nosso Deus permanecerá sempre fiel. Ele é o Deus de infinita misericórdia, o Deus de infinita bondade. Alguém escreveu que a misericórdia é a nascente que jamais seca, nunca vai ter secura. A sua verdade e a sua fidelidade também são invioláveis. Que grande alento para o nosso coração. A sua verdade estende de geração em geração. Isso assegura que nenhuma palavra do nosso Deus cairá por terra. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma promessa de Deus será revogada. A promessa de Deus está assegurada, garantida para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Nós podemos concluir. Então nós aprendemos aqui nessa noite que o segredo da adoração é adorar com gratidão ao Senhor. E sobre esta gratidão, sobre esta adoração com gratidão ao Senhor, o salmista nos ensina, em primeiro lugar,
os imperativos da gratidão. Celebrai, servi, apresentai, sabei, entrai, rendei. Celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aprendemos em segundo lugar, as expressões da gratidão, expressões de júbilo, alegria, cântico, ações de graças, hinos de louvor. E por fim nós vimos os grandes motivos da gratidão. Somos gratos a Deus, porque Ele é o nosso Rei, porque Ele nos fez, porque Ele é o Criador, o nosso Criador e sustentador de nossas vidas, porque Ele é o nosso Salvador, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por isso, irmãos e irmãs, sejamos gratos e lembremos que o segredo da adoração é ofertar o coração plenamente agradecido diante de Deus, o nosso Deus. Nossa irmã Lucília, no dia 8, vai completar 70 anos. E eu tenho certeza que a semelhança do salmista, ela nos convocou para nos reunirmos aqui neste lugar, para juntamente com ela, celebrar com júbilo ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Porque os motivos de gratidão apresentados pelo salmista são realidades bem presentes na vida de nossa querida irmã ao longo desses quase 70 anos. Ele é o seu Rei, Ele a fez, Ele é o seu Criador, Ele é o seu sustentador, Ele é o seu Salvador. Que coisa extraordinária! Você pertence ao Senhor, Ele te adquiriu. E você foi inserida naquele que é o povo de Deus, que é a família de Deus. E você, Lucília, é certamente ovelha do rebanho, que vive sob o pastoreio do bom pastor, aquele que deu a vida por sua vida, para te salvar, para te redimir, para lhe assegurar o direito de vida e vida eterna. Faz você muito bem, Lucília, com sua família, com seus irmãos, com seus amigos, não deixar passar a oportunidade para reconhecer que Deus tem sido generoso, bondoso, que Deus tem sido fiel e que Ele vem cumprindo todas as boas promessas feitas a você e ao seu povo, à sua família. E hoje você tem o privilégio de dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que essas misericórdias têm sido renovadas a cada manhã em sua vida ao longo desses quase 70 anos. Você pode declarar ainda que o Senhor é Deus. Foi Ele quem a fez. E você pode dizer que pertence ao Senhor. É um grande privilégio. É uma bênção indescritível. E mais, você chega aos 70 anos como ovelha do bom pastor, recebendo cuidado, proteção, livramento. Eu costumo dizer lá na minha igreja que nós não sabemos do que Deus nos livrou ao longo do dia. Do que Deus te livrou hoje, você já pensou? Você pode dizer? Talvez você não tenha nem conhecimento, talvez nunca terá esse conhecimento. Nunca ficará sabendo do que Deus te livrou ao longo desse dia. Quando você sai nesse trânsito maluco, numa cidade em que a violência campeia por todos os lugares, Deus tem nos dado livramento, irmãos. Tem nos livrado, inclusive, das setas do diabo que são lançadas contra nós. Então Deus tem nos dado livramento, tem nos dado proteção, tem nos dado socorro em ocasião oportuna. E sempre, Lucília, você estará sob o pastoreio fiel de Deus. E eu entendo que você, por isso, nos convocou aqui nesta noite,
E por isso você entrou por suas portas com ações de graças e nos átrios do Senhor com hinos de louvor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que esse grande Deus, o nosso Deus, o Deus de nossa irmã Lucília, o Deus do reverendo Jalom, seus filhos, suas noras, seus netos, o nosso Deus possa de fato receber sempre a mais profunda e sincera adoração, honra, glória, louvor e gratidão. Ações de graças a Deus. Sim, que nenhum de nós esqueça de nenhum só dos benefícios de Deus em nosso favor. Por isso, irmãos e irmãs, podemos terminar com essas palavras do salmista dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Amém.